O capítulo começa em uma faculdade em Princeton, e o narrador dizia: só para saber, eu sempre considerei a mim mesmo um homem de razão. Muito novo, eu fui avisado que estaria preso a um mundo em que falta quase tudo. A cena corta e nos mostrava nosso protagonista e seus amigos. E ele prossegue: felizmente, mesmo sendo tão estressante a aula de música, algumas das razões eram incríveis. Foi que me tirou da cama para ver o professor Nelson naquele sábado. E então, estamos na sala de aula e o protagonista, sua namorada e seu amigo chegavam ali. E ele continuava: no seu tempo, o professor Nelson foi o primeiro do seu ramo. Um importante trabalho arqueológico na nossa pré-história. No seu tempo, ele foi uma das 5 maiores mentes do mundo em Homo Floresiensis. Ele ainda faria um bom trabalho se mantesse longe dos seus interesses específicos. Eu tinha começado a sair com a Amy. Ela, na verdade, queria estar lá. No entanto, Amy só conhecia o lado profissional do Nelson, e eu queria mostrar um pouco da realidade. Ilusões são ilusões e deviam ser desaparecidas. Isso seria bom para ela. E claro, eu também pensava que ela achava engraçado. Ela era legal comigo, mas não tão legal. Tommy veio junto para dar risada, sem contar o fato que ele não perderia a oportunidade de sair e dar uma bisbilhotada na Amy. Você tem que entender que ele tinha uma tatuagem no pescoço, que se arrependia depois que ela disse que gostava delas. Mas enfim, o professor Nelson daria início à sua aula. Existem 7 bilhões de humanos na Terra. Fizemos bem para macacos sem pelos. Especialmente se você pensar que poucos de nós apareceram há 70 mil anos atrás. Antes disso éramos mais populosos, mas nesse ponto poderia haver milhares de casais copulando. Hoje mais cedo, por exemplo, eu suspeito que muitos casais estavam copulando nos campos. Nosso protagonista ria de suas falas, mas ele dizia: olha, não me entenda mal, ele é charmoso e urbano. Ele também é um excelente em prosa estilista. Seus ensaios são todos elegantes e brilhantes. Nesse caso, no entanto, ele também tinha suas maluquices. E o professor Nelson dizia: a pergunta, claro, o que levou uma súbita contração e uma canção de ninar populacional de 20 mil anos. Todos já ouviram a teoria do supervulcão Toba. Essa erupção empurrou a Terra para um inverno de 10 anos, então causando um gargalo na população humana. Mas não foi bem assim que aconteceu. Ferramentas foram encontradas acima da camada de lava do Toba na Indonésia. Humanos, ou pelo menos hominídeos, na área próxima que claramente não foi desolada. Deve haver outra explicação, no entanto. A última vez que ele fez uma apresentação ao seu público foi há 4 anos atrás, e nenhum jornal respeitável publicaria isso. Cientistas se afastavam nos seminários para caçoar dele. E nosso querido professor continuava: eu acredito, depois de anos de pesquisa, que eu finalmente encontrei algo. Acredito que as evidências que eu reuni contêm implicações inegáveis. A humanidade foi varrida por uma praga. Nosso protagonista resolve adiantar as coisas, perguntando: com licença, professor, que tipo de praga você está falando? Com a baixa densidade populacional, não haveria problemas na dispersão? Ah, boa pergunta. Bem, primeiro ela teria que ser altamente infecciosa, mas ainda assim não seria o bastante. A praga teria que ser ativamente dispersada. Provavelmente um sintoma da doença seria que os indivíduos procurassem outros seres humanos para assegurar o repasse. Eu suspeito que uma mudança de fluidos teria sido um provável vetor de uma transferência. E nosso protagonista disse que a melhor parte vem agora e eles se seguraram para não dar risada. Mordendo, por exemplo, ou outras atividades que 1000 casais provavelmente estariam envolvidos na vizinhanças próprias. Ou seja, sexo. Porém, a Amy falava: ô professor, você está dizendo que você acha que um sintoma hipotético da praga seria o infectado tentando fazer coisas com seres humanos ou tentando mordê-las? É isso mesmo? Ah, sim, mas é claro, e também ter contato com sangue ou saliva, eu suspeitaria. Aí todo mundo ficava: uau, incrível. Não, mas peraí, galera, eu tenho evidências, eu posso provar. Eu também tenho outras evidências de outras espécies, impérios pré-históricos, e me embolei todo aqui. Os caras iam embora, tipo: professor Nelson, você é um beta, cara, você é um beta. O professor Nelson bolado: não, mas eu tenho evidências. Aí o cara indo lá: cala a boca, professor.
Aí depois disso eles tomavam um café da manhã, ele e a mina dele voltavam pra cama pra fazer coisas. O Tommy voltou pro quarto dele pra ter uma pensando na mina do cara. O meu pinto endureceu. Só que aí ele explicava que a ironia era que Amy realmente acabou trabalhando com o professor. E depois ela contou mais. E com tudo que sabe agora, ele gostaria de ter ficado. Então nada mais disso era necessário. Mas não podia, pois como ele havia dito, ele era um homem da razão e isso estava muito além do seu âmbito. E ele se arrependeu amargamente de ter zoado o professor Nelson. Porque ele percebeu muito tarde que o Nelson era um visionário. E agora nós estamos no presente. E ele dizia em seu monólogo que agora o Nelson provavelmente não estava mais entre eles. E entrando na sala do Nelson, ou melhor, a sua antiga sala, ele fuçava em suas coisas. O soldado ali atrás perguntava: "Ei Washington, qual é a história?" Até que ele encontrava um negócio chamado Homo Tortor. Nos é apresentado então um flashback de frente para a bacia do Nilo. E alguém dizia em seu monólogo: "É culpa do sol. Eu não queria morrer aquele dia." Isso tudo há 75 mil anos atrás. E apareciam também outros homens pré-históricos. E um carinha aí falava que, porra, Leão, você tem que fazer isso sempre antes de chegar nas pernas das mulheres. E o outro respondia: o sol vale a pena. Definitivamente um dos diálogos já criados. E bem, continuando a história, o carinha aí, o Lion, ele queria caçar esse gavial gigante aí só pra impressionar uma mulher. Só que o cara aí falava: "Ô, faz isso não, vai dar merda, as garotas gostam de antílopes. Antílopes não tentam te comer." Só que o cara aí, o Lion, ele insistia falando: "Não, eu vou continuar porque é disso que as minas gostam." Esse era o dilema do nosso segundo protagonista: matar um gavial gigante pra conquistar a morena. É isso. Só que ele falava que aquilo não era sobre ela, era sobre ele. Ele partia pra cima do bicho, jogava a lança no olho do bicho. Ele saía correndo e o bicho ia atrás dele, e ele gostava dessa sensação. Só que aí o bichão caía na armadilha e já era, o almoço tá garantido. Eles ficaram dias e noites cavando aquele buraco, mas acabar com o monstro não foi problema. E aí ele voltava pra casa com seus brothers e o bicho, doido pra ver a reação da mina dele, mas quando ele chegava... pois é. E de longe eles viam aqueles que matavam os que amavam. Ele pensava, se eles fossem de alguma outra tribo, teríamos atacado. Éramos guerreiros, caçadores e até amantes. Mas de alguma forma, sabiam que eles eram. Largavam o bicho e davam no pé. Ele conta que seu pai já havia contado sobre eles, e que foi a primeira vez que ele havia se molhado enquanto dormia. Eles eram conhecidos como os Homens de Sangue. E esses Homens de Sangue tinham montarias. Ele queria pensar que estava os levando para longe de seus amigos, mas não estava. Os Homens de Sangue o pegavam, e ele só queria que eles acabassem com ele rápido. E ele era arrastado de volta ao acampamento na rede que cheirava a pessoas. E lá ele descobriu que tudo que seu pai disse era verdade. Lion nos conta que os mais jovens ficaram vivos e os mais velhos morriam, e que era assim que eles faziam. Eles vinham e tomavam o que queriam, e deixava alguém vivo para se lembrar deles. Ele conta também que seu pai encontrou um monumento deles, cabeças apodrecidas, mas ainda girando na brisa. A princípio, achou que era graxa, mas não era, era sangue. O segundo frasco também era sangue, mas congelado e grudento. Ele dizia que era o sangue da lua da mulher. E eles passavam nos olhos, nas línguas e nas orelhas de suas vítimas, e então acabavam. E finalmente engraxavam com a gordura que vinha direto da barriga da Sol, que no caso é a mina que ele gostava. O vento batia em seu monumento, que o fazia girar, exatamente como seu pai havia relatado. E naquela hora, ele desejaria estar morto. E para eles, havia acabado. Mas para o protagonista e o restante dos jovens, só havia começado. Eles haviam marchado por dias. Sua imaginação corria solta para onde estavam os levando. Até que então, chegavam em seus destinos. Eles viajavam em barcos maiores que monstros do mar. Suas cargas eram feras, adultos e crianças.
Cada adulto que eles pegaram tiveram suas pernas cortadas. Lion pensou que eles também teriam o mesmo destino, mas estava errado. Eles haviam sido julgados como dignos para algo ainda mais terrível. Eles viram o que fizeram com um monstro no rio, sabiam que eram guerreiros, e então eles teriam o destino do guerreiro. Eles amarravam um homem, então seus gritos aumentavam e pareciam uma fera. Os gigantes brancos, com seus olhos vazados, respondiam. E o navio também. Os homens de sangue estavam os levando para seus campos através das águas, levando-os diretamente para o inferno. De volta ao presente, Washington lia todas aquelas anotações, e o homem ali atrás perguntava: "Isso é a cura?" Ele responde que não, e em seu monólogo dizia. Ele apenas dizia para os homens que, possivelmente, ali estava a cura, caso contrário não teriam ajudado. Washington descobria que o professor Nelson tinha um abrigo, porque ele era muito obcecado com o fim do mundo e provavelmente estaria lá. E quando havia pegado tudo de interessante, eles iam embora. Ele tinha certeza que não iria sobreviver naquele apocalipse, mas que pelo menos morreria sabendo a verdade. Fim do nosso primeiro capítulo.